Na última aula, a gente começou a ver esse importante recurso, né, que a programação orientada a objetos trouxe para a gente, que é a herança. Nós vimos que com herança a gente consegue definir uma hierarquia de classes, tá, com a intenção principalmente de manter um conjunto, né, e reaproveitar código. Vimos que e aprendemos vários conceitos da herança, né, por exemplo, como a superclasse e uma subclasse. Né? Então, isso aqui é uma superclasse, isso aqui é uma subclasse, que também é uma superclasse dessa daqui. Tá? Então, a gente tem esse tipo de hierarquia, onde a gente consegue especializar classes, tá? Deixando ela cada vez mais pronta para uma situação. Tá? Então, lembrando que o que a gente tem nesse aqui, vai ter em todos esses aqui. Tá? O que eu tenho de novo aqui, vai ter em todos que estão para baixo, mas acima não. Um detalhe, né, nem foi comentado na última aula, mas a linguagem Java não permite herança múltipla, tá? Que seria você ter duas classes, e dessas duas classes isoladas, independentes, eu criar uma terceira. Tá? Esse conceito não é implementado em Java nem C Sharp, tá? E é chamado de herança múltipla. Tem linguagens que implementam, né? Por exemplo, o Python, o C++, o PHP. Mas no mundo Java não faz falta nenhuma, né? Porque dificilmente a gente mistura duas coisas para criar uma terceira. Tá? Uma terceira dependente. Então, no mundo real, é uma coisa que, né, não é tão importante, né, para que seja um recurso também da orientação a objeto. Vimos então, né, que a gente reutiliza, né, então uma das vantagens da orientação a objeto é você, além de flexibilizar bem a utilização do código, é você reutilizar o código, aí estender sempre que for necessário. Vimos que o símbolo da herança, né, é um triângulozinho. Então, no momento que a gente fazer um modelo de classes em OML, né, usando o diagrama de classes, a gente vai usar esse símbolo que vai representar a herança. E numa hierarquia nós temos conceitos, né, de classes que são bem genéricas, né, elas são chamadas de classes abstratas. São classes que não vão dar origem a objetos, mas elas vão servir para direcionar uma hierarquia, ou inicializar, particionar uma hierarquia. Fizemos também um pequeno exemplo, né? A gente pode treinar bastante coisa da orientação da herança. Tá? Vimos através desse pequeno exemplo o polimorfismo dinâmico. Tá? Nós vimos o operador stance-off. Tá? Vimos que nós podemos usar casting, né, para elevar a instância de um objeto. Vimos também que a gente pode criar conjuntos do tipo superclasse e instanciar nesse conjunto, desde ela mesma até todos os seus descendentes. Tá? Isso acontece também com parâmetros. Um parâmetro do tipo superclasse suporta receber objetos do tipo subclasse. Tá? Então, no último vídeo que a gente criou, a gente implementou e discutimos bastante esses recursos, né, que treinam, né, que mostram uma boa parte do que a gente tem na hora da gente trabalhar com herança. Bom, a gente vai continuar agora o assunto. Vamos passar por alguns momentos de relembrar, principalmente o que a gente usou no exemplo do funcionário, do gerente, do supervisor, e coisas novas. Só antes de continuar, a gente tem algo, né, tem que estar bem definido. Vamos supor que eu tenho uma classe A, e dentro dessa classe A, eu tenho um método A. Fiz herança para a classe B.
Fiz um override no método A. Tá? Então, esse método A tem um código, esse outro tem um código. Se eu criar um objeto do tipo instância classe B, é esse método A que vai ser executado. Se for tipo instância da classe A, vai ser esse método que vai ser executado. Bem? Mas se eu fizer uma herança para a classe C, criar um objeto do tipo classe C e executar o método A, qual o método que vai ser executado? Esse ou esse? Tá? Porque, teoricamente, ele vai receber os dois. Ou não? Acho que não, né? Isso aqui é um override. Né? No momento que você refaz esse método que veio por herança, você está substituindo ele. Tá? Então, nesse mundo aqui, ó, da classe B, o método A é esse. Se eu faço a herança da classe B, ele vai receber o que é mais próximo a ele. Bem? Então, a classe C recebe tudo que a classe A tem, tudo que a classe B tem, né, somando os dois, mas o que for override vai ser o último da hierarquia. Bem? Então, resumindo, o objeto vai, na hora de executar o método A, ele vai executar esse código que está aqui. Bom, vimos também naquele exemplo, né, que nós temos o qualificador protected, porque tudo que é private, embora seja recebido pela subclasse, a gente não tem acesso. Nós vimos lá que nós recebemos o nome, né, do funcionário, lá na classe gerente. Só que lá dentro da classe gerente eu não consigo acessar o nome do funcionário. Tá? Não tenho acesso. Ele tem, mas não tem acesso. Então eu consigo fazer um acesso por get, mas não diretamente pelo atributo. A não ser que ele seja protected. Tá? Então protected é uma forma de você liberar o acesso para a subclasse, mantendo o encapsulamento. Mas em Java não é muito usado protected, porque a adoção de get set é bastante frequente, né? É recomendado a gente ter get set para todos os atributos. Então é preferível usar os get sets, que são mais seguros, né? Muitos sets têm consistência, do que liberar usando protected. Um exemplozinho de uma classe aqui, bem simples, né? Classe lâmpada, com atributo acesa. O construtor define que essa lâmpada, ao ser instanciada, ela esteja apagada, né? Acesa é falso. E o método click que muda o estado. Né? Se estiver acesa, fica apagada, se estiver apagada, fica acesa. Herança. Classe strobe lamp, herança, extends de lâmpada. Então, nesse momento, a classe strobe lamp recebe esse atributo, mas fora de acesso, que é private. Recebe o método click. Bem? E o construtor? O construtor não vem por herança. A gente vai ter que fazer referência a ele, tá? Se eu precisar desse construtor aqui. Tá? E se eu precisar de um outro construtor, tá? Que não seja esse sem parâmetro, ele vai chamar implicitamente esse aqui. Tá? Porque esse aqui é o famoso construtor vazio. Bom, fiz herança, criei mais um atributo. Então a strobe lamp tem dois atributos, acesa e strobe rate. Tá? Strobe rate com acesso, acesa sem acesso. Se eu colocar protected, eu vou ter os dois com acesso aqui. Tá? A classe, o construtor, tá? Fizemos a chamada ao construtor da superclasse, porque aqui tem código importante. Então, geralmente, quando eu crio um outro construtor, tá? Do mesmo formato, esse daqui é sem parâmetros, aqui também. Aqui deve ter coisa importante. Então, a gente já faz na primeira linha da declaração, tem que ser na primeira linha, não pode ser na segunda, na primeira. A chamada é esse. Então, ele vem, executa esse código, volta e completa. Tá? Então, deixou como fixo aqui o strobe rate de 10. E o método novo, tá? Que é o set strobe rate. Recebe aqui
um valor e atribui ao atributo. Bom, agora uma novidade. Ó. Quando a gente cria uma classe, a gente pode pensar que ela é uma subclasse, superclasse. Né? Classe C, criei. Ela não é uma superclasse, ela é uma subclasse. Porque, via de regra, todas as classes são heranças de objeto. Tá? Então, no fundo, quando eu declaro uma classe qualquer, é a mesma coisa que você colocar extends object. Isso é implícito. Bom, para que isso? Para a gente manter uma compatibilidade entre todos os objetos que existem no Java. Então, todos eles têm uma coisa em comum, dependente para que serve aquela classe. Tá? Para que serve aquele objeto que eu criei. Eles têm uma coisa em comum, que é, todos são herança de objeto. Então, a string é herança de objeto? Sim. A classe cliente que eu criei um dia? Sim. Tá? A classe handAccessFile, que nós usamos recentemente? Sim. Tudo é herança de objeto. Bom, o que eu tenho, né, que tirar de conclusão? O que eu tenho que saber? Né? Por que eu tenho que saber disso? Porque quando você faz uma herança, você recebe alguns métodos. Tá? Então, alguns métodos que aparecem ali, né, declarou um objeto, a hora que você coloca o objeto ponto, vai aparecer os métodos que você codificou nele e mais alguns. Tá? Por quê? Tá? Porque ele veio por herança. Alguns são bastante úteis, frequentes de usar, outros nem tanto. Por exemplo, quando você cria qualquer classe, ele recebe como herança o getClass. GetClass é um método que vai retornar as informações do objeto. Por exemplo, o package dele e o nome da classe. Tá? Por alguma situação você precisa disso. Tá? Você pega qualquer objeto, .getClass, ele retorna uma string com essas informações. Nós temos o toString, que ele retorna informações sobre o objeto na forma de uma string. Só que são informações, sim, muitas vezes sem uso, né? Porque o toString original, qualquer toString, né, que você tenha, que se ele não for refeito, ele vai retornar o package, o nome da classe, e um valor hexadecimal que representa o local de alocação daquele objeto. Mas você pode fazer um override nele. Tá? Se você criou uma classe qualquer, você pode fazer um override no toString. Então você define lá public string, toString, dessa forma que está aqui, abre e fecha, e lá dentro, se você retornar oi, por exemplo, quando você mandar imprimir aquele objeto, ele imprime oi. Ao invés de imprimir o package, o nome da classe, em valor em hexa. Tá? Então é uma forma de você expor um objeto no momento que você vai mostrar ele numa interface. Né? Se você dá um println e no objeto handAccessFile, por exemplo, ele não tem o toString refeito. Vai aparecer essas informações. Se você fez uma classe cliente e fez override no toString e mandou retornar o nome do cliente, toda vez que você dá um println no objeto tipo cliente, ele vai retornar o nome dele. Bem? Esse negócio de imprimir pode ser numa tela web, pode ser numa tela gráfica também, tá? Bom, o equals, ele faz uma comparação para saber se um objeto é igual ao outro. Tá? Então, qualquer objeto.equals, você manda um outro objeto e vai retornar verdadeiro ou falso. O equals original, né, a gente pode refazer ele. Tá? A gente faz um override nele para ele ditar a regra de comparação. Né? A princípio, a comparação entre dois objetos é pelo endereçamento de memória, onde está alocado. Eles são iguais se estiverem na mesma instância. Então, você pode fazer um override em equals, tá? E perguntar, ó, cliente1.equals, cliente2, aí lá dentro você programa definindo que eles são iguais se tiverem o mesmo CPF. Tá?
Então, o obj.getCPF for igual ao getCPF do objeto aqui, de onde foi executado esse método, estão return true, estão return false. Então você muda e define como que se compara objetos. O hashcode ele retorna um inteiro, tá? Que identifica o objeto. Tá? Cada objeto tem um identificador, tá? Um valor inteiro. Ele retorna, né, na hora de fazer comparações, por exemplo, você pode utilizar ordenações, tal, uma coisa assim. Bom, uma hora ou outra, né, a gente vai fazer um override em um desses métodos aí, vocês vão ver, né, como usá-los. Tem outro que eu pulei, né, que é o clone. O clone original retorna a referência do próprio objeto. É como se eu estivesse retornando ele mesmo, né? Mas eu posso fazer um override nele, tá? E criar uma cópia mesmo. Não retornar o mesmo objeto, mas uma cópia dele. Tá? Então, esses métodos todos aqui são passíveis de override. A gente pode refazê-los pela necessidade. Bom, a palavra reservada a diz não é próprio da herança, mas a gente tem que relembrar que diz representa a própria instância do objeto, é ele mesmo, né? Ele é muito usado para resolver ambiguidade. Você tem um atributo chamado S, se você recebe agora um parâmetro chamado S, se você usar S aqui dentro, você está usando esse S aqui. Mas se você quiser usar esse S, você usa o diz. Tá? Por essa informação tá, ser um atributo, então isso é do objeto. É dele, é o diz. Tá? É do objeto. Tá? Porque é um atributo. Isso aqui não é do objeto, isso aqui é uma informação que veio do exterior, né? De uma execução. Então isso daqui veio uma informação. Isso aqui faz a composição, é do objeto. Tá? Então o diz referencia ele. Isso também pode referenciar outro método da mesma classe, tá? E sempre que eu precisar, dentro de algum método, recuperar a instância, tá, por algum motivo, eu tenho o diz. O diz é o próprio objeto. E vimos que nós temos o supper. Aí sim, tem a ver com herança, tá? O supper só tem uma utilidade se eu tiver dentro de uma subclasse. O supper ele faz a referência à superclasse. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um override aqui. Esse método aqui é um override. Faltou um override aqui em cima, né, para ficar mais claro. Então, eu acabei de executar aqui um código, tá, desse método. Aí eu chamo o supper. Tá? Bom, o supper ele faz referência à superclasse. Aí eu posso usar assim, ó, supper abre e fecha. Está executando o construtor da superclasse. Tá? Na verdade, é um override num construtor, né? Eu falei método, num construtor. Tá? Então ele está chamando o construtor sem parâmetros da superclasse. Legal? Se isso daqui é um construtor, essa linha aqui tem que estar sempre na primeira posição. Realmente é um construtor, né? Eu não tinha percebido que está esquecido que não está retornando nada. Então isso daqui é um construtor. Bem? Aí está chamando o construtor sem parâmetros da superclasse. E o resto ele está completando o código. Eu posso usar ele também assim, ó, supper ponto e um método qualquer. Tá? No caso, aqui sim eu estou fazendo um override. Tá? E estou chamando o finalize original. Legal? Então, supper, referência à superclasse. Agora, uma novidade, que é o final.
O final ele pode ser usado antes da declaração de uma classe, tipo final class pessoa, ou no começo da declaração de um método. Se eu declarar aqui final class pessoa, essa classe não pode ser usada como subclasse, superclasse. Tá? Então ninguém faz herança dela. Vou tentar criar uma outra classe aqui, ó. Pessoa 2, extends pessoa, se isso aqui for final, dá erro aqui. Não compila esse código. Tá? Então eu posso bloquear uma herança colocando final nessa classe. Então ninguém herda dela. O final no método não deixa que esse método seja sobrescrito. Então se eu fizer aqui, ó, exemplo aqui, ó, eu tenho lá o set CPF, tá? Eu coloquei final. Quando eu fizer herança de pessoa, não, né, classe pessoa 2, herança de pessoa. Eu não consigo fazer um override nesse cara aqui, ó. Não dá. Tá? Dá erro aqui. Porque ele é final. Então, final bloqueia um override. É interessante, né? E geralmente todos os métodos set são final. Tá? Para classe, para subclasse, não refazer ele. Tá? Desfazendo, por exemplo, alguma consistência que a gente fez. Tipo aqui, ó. O set CPF tem uma consistência. E só vai receber, o atributo CPF só vai receber o N caso ele seja válido. Então, um método interno aqui, né? Estaria por aqui, que verifica. Se é válido? É, atribui. Aí, se eu fizer uma herança e refazer o set CPF, eu posso receber CPF válido. Esse aqui que vai valer aqui. Tá? Então, eu estou quebrando uma consistência que foi feita. Então, muitos métodos que você define. Esse aqui não precisa fazer override. Se fizer override, vai prejudicar ao meu, né, toda a minha estrutura aí que eu criei para essa classe. Você bota final. Então, ele bloqueia herança. Eu bloqueia override. Bom, só um detalhezinho. Se eu tiver um método final, tá? a gente não consegue fazer, né, o override. E se eu tiver uma classe final, eu não consigo fazer a herança dela. Bem? Bom, o StanceOff a gente viu também, é um verificador de instância, né? Eu posso, em qualquer momento, usá-lo. Ele é um operador, na verdade. Eu pergunto se um objeto qualquer é a instância de uma classe qualquer, então é muito fácil, né? Uso. Objeto é instância de point, legal. Mas se eu fizer isso daqui, objeto é instância of object, lembra do object? Superclasse de todos? Tudo vai passar por aqui, tudo entra no if. Porque tudo, na verdade, é object. Tá? Então, instância of a gente tem que só saber que você pergunta, tá, realmente o que você quer, tá? E não pode ser uma superclasse, senão todos passam por aqui. Tá? Então eu não posso, né, se isso daqui tiver, se point for uma superclasse e dentro de point eu tenho mais várias classes, qualquer objeto dessas várias classes também passa. Então, geralmente, instance of pergunta das classes mais profundas aí numa hierarquia. Tá? Agora, o problema dos construtores, né, que a gente comentou bastante na resolução do exercício, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né, e demora um pouquinho para a gente se acostumar com isso. Bom, por exemplo, você tem uma superclasse aqui, tem um atributo, que tem um construtor vazio, né, construtor sem parâmetro chamado construtor vazio, e um construtor com parâmetros. Aí você faz uma herança e não faz nenhum construtor. Bom, esse código até roda, né, ele compila até aqui, ó, ele compila. Tá? Eu não teria que fazer uma referência a algum deles? Não precisa por esse motivo, ó, porque eu tenho aqui um construtor vazio. Esse construtor vazio permite que eu não
faça nenhum construtor aqui, e quando eu fizer, eu não preciso fazer referência aos construtores, né, usando o super. Mas eu não consigo fazer isso. Ó. Eu criei um objeto qualquer, eu dei um new para ele, instanciei ele como subclasse. E tentei mandar um parâmetro no momento. Nada feito, né? Porque essa classe não tem um construtor que recebe o inteiro. A solução seria fazer esse construtor, né? Criar um construtor aqui, que recebe o inteiro, e se eu quiser, faço a chamada da superclasse. Nesse outro exemplo, que também está com problema, né? A gente tem aqui uma superclasse, tem um atributo, e um construtor com um parâmetro. Notem que eu não tenho um construtor sem parâmetro. Tenho com parâmetro. Tá? Aí quando eu faço a herança, tá, da superclasse, eu criei um construtor sem parâmetro, um construtor com um parâmetro, um outro construtor com 2 parâmetros. Isso não compila. Tá? Isso não compila, porque eu não tenho um construtor sem parâmetros aqui, para que isso funcione. E eu também não tenho nenhum desses construtores aqui fazendo chamada a esse. Eu teria que ter algum desses aqui fazendo chamada a esse, ou um construtor sem parâmetros, ou vazio, né? Como essa classe tem. Aí dá certo. Tá? Então, por precaução, a maioria das classes tem um construtor sem parâmetro. Esse é um dos motivos, né? Quando eu fizer uma herança dela, não me preocupo, né? Tem que ficar fazendo chamadas ao construtor original. Isso daqui pode. Eu posso criar uma superclasse que tem aí nenhum construtor. E faço uma subclasse, né? Crio uma herança dela. Aí eu começo a criar os construtores, tá? Isso é possível. Tá? Como esse aqui não tem nenhum construtor, nenhum vazio, tá? Eu não tenho que ficar chamando, não tem tempo de chamar, né? Não tem um construtor aqui. Então eu posso criar vários construtores aqui, sem me preocupar. Outro exemplo que é possível, tá? Uma classe, uma superclasse que tem construtor sem parâmetro e um construtor com parâmetro. Eu faço herança e refaço esse aqui, tá? Eu crio um igual, um inteiro. Mas eu não chamei esse. Opa, não vai dar erro? Não. Não por causa desse cara aqui, ó. A presença de um construtor vazio, tá? Faz com que eu não precise referenciar os construtores da superclasse. Bom, outro recurso muito usado, isso aqui é bastante usado mesmo, em Java, né, em maioria das linguagens de objeto também, é a classe abstrata e o método abstrato. Uma classe abstrata é uma classe que ela não foi pedida para você fazer. Quando você lê o escopo de um problema, ela não está lá. Mas na hora que você começa a fazer a modelagem, você precisou dela. Por exemplo, para iniciar a hierarquia. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos catalogar vários animais. Tá? Eu quero catalogar o rato, a baleia. Né? Então, você criou uma classe animal para começar a hierarquia, para servir de base a todos os animais. Tá? Mas você nunca vai criar um animal, você vai criar um rato com uma baleia. Bem? Mas eu tive que criar a classe animal, então a classe animal não faz parte, né, da minha necessidade. Eu não vou catalogar o animal, vou catalogar animais, né, que existem, mas o animal, né, tão genérico assim não. Mas eu precisei na minha modelagem. Tá? Essas são classes abstratas. Tá? Classes que servem de modelo, servem de base para as outras. Ou servem muitas vezes para dividir uma hierarquia também. As classes abstratas, elas podem ter métodos abstratos. Que são métodos só declarados, sem corpo. Aí, na hora que eu faço herança, eu codifico ele. Tá?
Vamos para um exemplo que fica mais fácil. Lembram disso, né? Da última aula. Funcionário, gerente, supervisor. Aí veio alguém pedindo uma alteração no seu sistema. É o dono da empreiteira lá, né? Que pediu o sisteminha, né, para montar as equipes de trabalho. Agora ele quer mais um. Ele quer o estagiário. Ele chegou e falou, opa, vou ter que contratar estagiário também. Beleza. Estagiário é um funcionário, eu vou agora modelar ele e botar ele aqui nessa hierarquia. Só que você começa a pensar, tá, e analisar, e você percebe que o estagiário tem uma informação que os outros não têm, que é o contrato, o número de contrato. E ele não tem a carteira de trabalho. Então todos esses aqui têm carteira de trabalho. Mas o estagiário não tem, ele tem o contrato no lugar. Tá? Então aí você começa a olhar e você vai ver onde que ele vai se encaixar. Se ele for subclasse de funcionário, não vai dar certo, porque ele vai receber carteira de trabalho. Ele não tem. Se ele for a superclasse, ele vai fazer com que o contrato seja herdado para todos, mas eles não precisam, eles não têm. Então, quer dizer, você entrou num problema, um problema grave. Né? Você não está conseguindo encaixar ele na hierarquia. E ele tem que estar na hierarquia, porque ele tem que fazer parte de todo o controle. Ele tem que ser recebido pelo um parâmetro, né? Algumas situações, ele tem que ser um componente da coleção, né, de trabalhadores. Então, o que você pode fazer? Não deu? Cria uma classe abstrata. A definição de uma classe abstrata é assim, igualzinho às outras, só que o nome da classe é escrito em itálico. Aí, nessa classe abstrata, você define o que todos vão ter, incluindo o estagiário. Então, nome, número de trabalho, se valor hora, tá? Todos têm. Legal, coloca aqui. Get sets para isso. Bem? E o get salário. Opa, mas o get salário, o colaborador não tem get salário porque ele não é nem algo instanciável. Mas você sabe que esse método tem que estar presente em todos. Então você simplesmente declara ele aqui, só declara. Não codifica, declara. E diz que ele é abstrato. Tá? Então a classe é abstrata e esse método é abstrato. Então, se eu tiver um método abstrato, a classe já é abstrata também, tá? Eu tenho que até colocar abstract na declaração. Legal? Então, dessa forma, eu vou ter certeza que todas as classes daqui para baixo, as subclasses, têm getSalário. Porque eu vou obrigar, dessa forma, né, por ser abstrato, obrigatoriamente essas classes vão ter que implementar. Ah, e se não implementar? Se não implementar, ela vai ser abstrata também. Então, recebe o método abstrato, não tem nada com ele. Ela é abstrata. Tá? Não é isso que eu quero? Então, implemente. Então, como que ficaria, tá, uma pequena implementação disso? Ó. Classe colaborador, coloca abstract aqui na declaração. Coloco as informações que todos vão ter e declaro o método abstrato dessa forma. Public abstract double cálculo salário. Tá? O get salário, né? O get que está cálculo. Legal? Então, isso daqui, a presença de um método abstrato faz com que eu tenha que obrigatoriamente colocar abstract também, tá? Então, não existe classes, melhor, métodos, classes que têm métodos abstratos que não sejam abstratas. Não tem. Eu posso ter classes abstratas com nenhum método abstrato. Tá? Aí eu consigo. Bom, na hora que eu faço herança, classe estagiário, herança de colaborador, eu tenho que implementar esse método. E se eu não implementar, eu não quero, eu vou ter que deixar ela abstrata também. Mas não é o caso. Tá? Classe funcionário, herança de colaborador. Implemento também o cálculo salário. Legal? Bom, a gente agora terminou, tá, esse recurso tão importante, né, que é a herança, orientação objeto. O que está faltando é a gente praticar um pouco, tá? Mas vamos supor aí, quase 100%, né, do conceito de herança a gente chegou a ver nesse slide e mais
na prática passada e no slide passado, tá? O slide que eu falo são as videoaulas. A gente agora tem que trabalhar com o último assunto, né, que é a classe de interface, que tem a ver com a herança também. Tá? Então, o complemento desse assunto vai estar na próxima aula, que são as classes de interface. Tá? Na próxima videoaula, né? Classe de interface. E assim nós complementamos o assunto sobre a orientação a objetos.